preto e branco? E eu quero diferenciar os arcos. Eu posso pegar um ponto... Oi? Quem está falando? Na questão 1 do livro da página 85. Aqui, espera só um minutinho. Vamos fazer uma coisa. Nós vamos na aula hoje. Quando terminar, eu paro a gravação e a gente tira essas dúvidas aí, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Correção do exercício 1. Né? Estava falando lá. Determine a medida de uma circunferência. Não. Eu não entendi bem, professor. Não. Mariana, o que você não entendeu? Mariana, não foi você que perguntou? Quem que falou que não entendeu? Foi a Mariana, mas ela não está falando. Foi a Mariana. Não, quando você voltar, você me fala, que eu não estou te escutando. Ô, professor, te falar uma coisa. Que vai ser um facilitador, principalmente numa prova. Você já diminui uma conta na hora de fazer, tranquilo? Tranquilo. Então, vamos no exercício 2. O exercício 2 estava lá. O comprimento de uma circunferência é 50,24 centímetros. Determine o seu diâmetro. E ele deu π igual a 3,14. A gente sabe que o comprimento da circunferência é 2 que multiplica π, que multiplica r. Mas a gente viu ontem também que 2 vezes r é o diâmetro, não é isso? Então, eu posso escrever que o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes π. Que 2 vezes r, o diâmetro, Professor, que palavra é aquela? aonde? Antes do X. Aqui? Não, depois. Ei. Ah, tá. Professor, depois de Y, o que é essa coisinha aí que você colocou? Quê? Depois de Y, o que... Eu lembro quando a gente estudou isso ano passado. Ano passado a gente viu. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês que são formatos... É todo o plano onde a gente traça os eixos. X e o eixo Y. O X é sempre o eixo horizontal. Ele é chamado eixo das abscissas. E o Y, ele é chamado de eixo das ordenadas. Não confundir de forma alguma com coordenada. Ordenada apenas, tá? É o eixo vertical. Três, menos 1, menos 2 e menos 3. Agora, nos eixos, a unidade não precisa ser a mesma, não. Eu poderia, por exemplo, ter assim, ó. Isso aqui vale 10, então o próximo 20. Então, cada espaço vale 10 unidades. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque
Dependendo, quando vocês estiverem já na época de construir gráfico, que vai ser mais à frente, nas séries que vão vir, vocês já sabem que a unidade tem que ser a mesma. O que eu não posso ter é assim. Eu estou contando aqui, de 1 em 1, aqui é 1, 2 e 3. Aí aqui eu estou com o mesmo tamanho, e aqui eu estou colocando assim, 50, aqui tem que valer 1. No mesmo eixo, é a mesma medida. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vou desenhar um plano cartesiano aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Eu vou marcar alguns pontos aqui nesse plano cartesiano. Eu vou trocar a foto de perfil para um skill. Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Desenhei um plano cartesiano aqui e marquei alguns pontos. Todo ponto no plano cartesiano, ele é chamado de coordenada. Todo ponto tem uma coordenada. E toda coordenada é um par ordenado. Ótimo. Então, vamos lá. Eu marquei alguns pontos aqui. Então, vamos colocar os pontos que eu marquei. Então, vamos lá. João Daniel, qual que é a coordenada do ponto A? Coordenada do ponto A, É, 0. Júlia, qual que é a coordenada do ponto B? 4, 0. O ponto D. Fabiano. -2? Depois eu vou falar. Eu não tô chegando, mas acho que é isso. O ponto é, Miguel. É o ponto E menos 6. O ponto F, Helena. 3,0, ponto B. Tá. Então, agora, eu vou corrigir. Eu não falei para vocês que primeiro é o valor do x, depois o do y? Então, se é par ordenado de valores, tem que ter 2 valores. Então, o João respondeu para mim. Então, o x é 0, o y é que é 4, que isso é valor de y, não de x. O ponto D de dado, ele está no eixo x. O x é -2. O y é quanto? 0. O ponto E, ele está no eixo y. O y é -6, né? O y é -6, mas o x
é 0. O ponto F, ele está aqui. Helena que respondeu. X é 2. Faltou o resto. O Y é 3. O ponto G, quem respondeu, acho que foi Guilherme. Menos 4 para X, 1 para Y, certinho. O ponto H, menos 1 para X, só faltou falar aqui, menos 5 para Y. Esqueceu do sinal, não pode. O ponto... Tudo bem também. Posso apagar? Posso apagar? Pode. Peraí, Espera um pouco, espera um pouco. Pode. Oi? Agora, a gente vai ver simetria. Simetria, né? Vou usar as figuras aqui da matemática. 8 e 4. Né? Simetria. O nosso corpo tem simetria. Se eu tiver... Aqui vocês não vão me ver direito, né? Porque eu espaço. Mas se eu passar um traço aqui em mim, o que eu tenho externamente para o lado de cá é igual ao que eu tenho de lá, né? Então, isso aqui que eu passei aqui em mim, esse traço, a gente chama de eixo de simetria. Para vocês... A gente chama de eixo de simetria. O que está escrito ali depois de as duas partes se? Sobreponham. Ah, Deixa eu escrever de novo. Melhorou? sim, obrigada. De nada. Então, vocês viram que o 8 ele tinha eixo de simetria e o 4 não. Olha para vocês verem. Exemplo. Se eu desenhar, faz de conta que meu coração está perfeito. Se eu traçar aqui, eu tenho um eixo de simetria. Mas se eu traçar horizontal... Pode apagar? Não. Não, Então vai. não, pode. Vai. Falta 5 minutos. Pode apagar? Desliga o áudio. Não. Ih, tá bom, pode. Hã? Pode. Não. Pode ou não? Sim. Não. Quem
Quem Olha, falou não? Sim. Hã? Eu. Sim. Pode apagar pra mim. Mas não apagar ainda não, porque tem gente que tá copiando. É verdade. Quem que tá copiando? Só falar para mim. Júlia. Júlia. Júlia? Mariana. É só tirar a print e copiar depois. Eu posso apagar até a terceira, vocês entenderem, tá? Eu coloco aqui o número 4, por exemplo. Reflexão, lembra o quê? Desespero. Tô começando a imaginar suas veias de raiva pulsando por causa desse papel. Oi? Vou explicar. E a simetria de rotação. O que é simetria de rotação? Eu estou com a figura, né? Em cima de um ponto fixo. Eu vou fixar o 4 por esse ponto aqui. Eu giro a figura. Tá? Então, isso aqui é simetria de rotação. A figura ela gira ao redor de um ponto fixo. O que eu queria de vocês hoje era isso daí. Então, vou entender. Eu estou com o número. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui para a gente finalizar. Eu estou com o número 4 aqui assim. O que é reflexo? É ele sair dessa posição e vir para essa. Ele fica ao contrário, ele fica espelhado. Simetria de translação. Ele vai deslocar. Ele estava aqui. Olha quantas unidades que esse daqui estava. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou andar 5. 1, 2, 3, 4, 5 é esse ponto. Então, ele veio para cá. Ele deslocou em relação a essa reta. Sempre em relação a uma reta ou ponto. E a simetria de rotação, eu estou com 4 aqui. Nesse pontinho aqui dele, eu pego e giro ele, por exemplo, 90 graus. Ele fica assim. Tranquilo para vocês? Sim. Sim. Então tá. A aula termina aqui. A próxima aula nossa, presta atenção, que é importante. Estão prestando atenção? Sétimo ano. Eu vou encerrar. Eu vou parar. Só um minutinho. Vou interromper a gravação.